Olá, rapaziada, rapadura doce, mas não é mole? Seleção brasileira do professor Tite. O que eu achei e o que não achei? Se o Pedro jogou, o que não jogou, o que jogou no lugar, tem tudinho. Polêmica, mas não tem polêmica nenhuma. Vou explicar pra vocês aqui o que aconteceu. Olha, o Brasil serve de base esses amistosos? No meu ver, não. Porque o time de Gana é um time muito fraco, o nível técnico é muito baixo, então não tem como servir de base. Foi um jogo treino ali pro Brasil, beleza. Então o que acontece? O Brasil jogou no. Vocês podem dizer que é 4-3-3 ou se não 3-4-3. O que significa essa variação técnica e tática que eu tô fazendo para vocês aqui? Porque o Brasil entrou com 3 zagueiros, certo? Só um lateral esquerdo. Então muita gente ficou perdido. E aí veio 3 meia, que é o Casemiro, Lucas Paquetá e o Neymar, certo? Então o que acontece? O Brasil ter entrado assim, então a gente pode ter feito a linha de 3 zagueiros, que é os 3 zagueiros ali, Thiago Silva, Militão e Rafinha, ali. Aí o Alex Telles de lateral esquerdo e o menino que joga lá do lado direito descendo um pouco, fazendo a ala quando precisa. Então aí ele jogou com 3 meia mais avançado, que é o Paquetá, o Neymar e só o Casemiro ali fazendo a proteção dos dois. Mas aí tem os 3 zagueiros, por isso que ele trocou 3 zagueiros e só o Casemiro fazendo a proteção. E ficou muito forte com o Alex Telles do lado esquerdo ali, o lateral esquerdo, o único que ele jogou subindo. E ele jogou com os 3 atacantes. Então é uma formação que o Tite está testando, pessoal. Vocês precisam entender isso aí. Jogou com 3 atacantes, que é o Vinícius Júnior de um lado, o Rafinha do outro e o Richard mais centralizado. Apesar que o Richard joga também para os lados, mas ontem ele ficou mais centralizado, foi o que eu vi. E depois ele substituiu o Richard pelo Cunha, né? Mas não colocou o Pedro. Mas eu vou falar uma coisa pra você, por que o Tite não colocou o Pedro assim ainda? Eu vou explicar para vocês aqui, para vocês entenderem. Primeiro porque quando a gente tá assistindo, só o jogador assistindo pela televisão, ou assistindo ao vivo, mesmo que o Tite tá lá fora todo dia, ainda não conhece o jogador pessoalmente, a característica. Então é a primeira vez que o Tite leva o Pedro, tem que ser compreensivo. Então primeiro ele tá conversando ali com o Pedro, conversando, né? Começa a conversar com ele, apesar que não tem muito tempo. Então ele tá conversando com ele ali, a maneira que ele gosta de jogar tudinho, e ele tá estudando a maneira. Eu falo para vocês que no próximo amistoso, ou o Pedro entra de titular, ou ele vai entrar com Cunha e o Pedro vai entrar no segundo tempo. Penso que ele vai entrar nesse próximo jogo. Ou ele pode entrar de titular para poder testar o jogador Pedro, certo? Então o que acontece? Ou talvez ele precise testar, ele já viu ele jogando muitas vezes pelo Flamengo, que ele assistiu muitas vezes ao vivo e já sabe o nível técnico dele. Mas eu penso que é por esse motivo. Então, pessoal, qual que é a chance que eu penso do Brasil ganhar essa Copa do Mundo? Para mim, que o Brasil tem 50% de chance de ganhar a Copa do Mundo. Às vezes a gente vê alguns comentaristas aí que falam que é 10%, outros é 15%, outros já dá 90%, outros dá 80%. Mas tem muito comentarista, pessoal, que vocês têm que entender que eles formaram em jornalismo, mas eles nunca jogaram futebol. Entendeu? Eles não entendem muito de bola. Eles entendem ali do jornalismo. Eles fazem ali o análise sobre os números. E futebol dá muita surpresa sobre muitas coisas. Então, o que acontece? Os pessoal não entendem muito de futebol. O Brasil tem algumas peças, no meu ver ali, que ele quebra a linha do adversário, entendeu? Algumas peças individuais. Como o Brasil tem algumas peças individuais que pode quebrar a linha dos adversários, dependendo de como os adversários estiverem jogando, então, para mim, que o Brasil tem 50% de chance de ser campeão do mundo. Por que não tem mais chance de ser campeão do mundo? Porque é muito difícil você ganhar uma Copa do Mundo, porque tem outros adversário favorito, inclusive igual a Alemanha, igual a França, a Bélgica, que tem um nível técnico e tático muito alto também, tem a própria Argentina, então tem muitos adversários fortes, então esses outros adversários também, ao meu ver, tem 50% de chance. Eu penso que nenhum desses outros adversários tem mais do que 50% de chance também de ganhar a Copa do Mundo. Todos eles têm a mesma base, uns 50% de chance de ganhar a Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo ela só vai pegar mesmo quando chegar ali às quartas de finais. Quando ficar os 8 classificados, aí eu falo uma coisa pra vocês. Aí qualquer um pode deixar a Copa ali, no meu ver, esse ano ali, com a força das equipes, qualquer um pode sair. Não vai ser surpresa pra mim, nenhum desses que são favoritos. Tem 8 favoritos, né, pra ganhar a Copa esse ano aí. O análise de todo mundo, eu também faço mais ou menos essa análise. Tem uns 8 aí que pode ganhar a Copa. E ao meu ver, nas quartas de finais, que aí fica os 8, qualquer um que sair não é surpresa para mim. Aí muitos vai apontar um como favorito, outro vai apontar outro, mas o jogo muda muito de cada jogo, cada história. Pense que se o Brasil
colocar muita raça com o nível técnico que os meninos estão jogando, eles têm 50% de chance e eles podem até ser campeão, por que não? Pensa que eles podem ser campeão. Só não pode jogar muito aberto, né? O Tite tem que ver um esquema tático muito bom quando ele vai encarar uma Bélgica, uma Alemanha ou a própria França, que tem uma força muito grande. Além de ter um nível técnico forte e a força deles é muito grande, o preparo físico deles é muito bom. Então tem isso aí que tem que fazer uma análise. Então é isso aí. Agora eu sou o Pedro, pessoal. Os pessoal falam que é treta com o Pedro, esse tipo de coisa. Eu não vejo nenhum tipo de treta com o Pedro, não. Penso que o Tite primeiro está enganjando ali, tá vendo qual outra variação tática e técnica que ele pode fazer que o Pedro pode adaptar e jogar. Penso que se o Pedro tivesse entrado naquele jogo ontem ali, ele tinha feito gol. Pedro é muito bom, ele faz gol mesmo. E penso que foi tarde já a convocação dele. Ele já deveria ter ido em outras convocações. Penso que o Flamengo errou quando não deixou ele ter ido para a Olimpíada. Se tivesse sido, ele era titular. E aí ele já tinha sido chamado pelo Tite para a seleção. O Tite já tinha experimentado ele mais vezes. E agora ele já poderia estar sendo titular e jogando. E também ele ficou no banco muito tempo indo para o Flamengo. Toda a vida eu falei que o nível técnico do Pedro é maior do que o do Gabigol. Muita gente não acreditava em mim, mas ainda bem que agora eu tô gravando os vídeos meus aí, pessoal. E Deus, quando eu comecei a gravar o vídeo, sempre quando tem jogo do Flamengo, eu falo que o nível técnico do Pedro é maior do que o do Gabigol. Então é isso aí, pessoal. Inscreva nesse canal, aperta o sininho, tá? Para receber as notificações. E faça seu comentário aí, o que vocês querem que eu comento direitinho, esquema tático, como que foi escalado o esquema tático, como que eu vi o time ali, porque, pessoal, se vocês perguntar para mim, eu entendo muito de futebol. Se vocês perguntar qual que é o esquema que o time tá jogando, quando tá entrando, eu assisto o jogo, eu já falo para vocês na hora. Falo, ó, o time tá jogando assim, o treinador mudou Ciclano por causa disso, o treinador colocou Ciclano para fazer isso e organizou muito, certo? Eu falo para vocês direitinho, vocês vão entender mais de futebol, vocês vão gostar bastante, certo? Então é isso aí, um abraço. Pessoal do Instagram, me siga lá também, viu? Tem o Instagram, siga lá no Instagram, Rapadura é Doce para o Futebol. Siga lá também, certo? E um abraço a todos vocês e até a próxima.